macabras. Em uma pequena vila escondida entre as montanhas, vivíamos em harmonia com a natureza. Mas nossa paz foi quebrada quando ataques brutais começaram a acontecer durante as noites de lua cheia. Animais foram encontrados dilacerados e algumas pessoas desapareceram sem deixar rastros. Tudo mudou com o meu retorno da Floresta Proibida. Eu havia me aventurado além dos limites conhecidos e voltei. Diferente, com um olhar selvagem e distante. Nas noites de lua cheia, eu desaparecia. E era nessas noites que o terror se abatia sobre minha vila. Dona Clara, uma anciã que conhecia os antigos segredos, suspeitava da verdade sobre mim. Ela reuniu os aldeões e revelou que eu havia sido amaldiçoado com o sangue do lobisomem. Para proteger a vila, precisávamos encontrar uma cura antes da próxima lua cheia. Os aldeões, liderados por Dona Clara, embarcaram em uma jornada perigosa em busca de um antigo artefato capaz de quebrar a minha maldição. Enfrentamos perigos inimagináveis e, no último momento, conseguimos encontrar o artefato. Na noite seguinte, quando a lua cheia brilhou no céu, transformei-me na fera temida. Os aldeões me cercaram e Dona Clara, com o artefato em mãos, recitou um encantamento antigo. Uma luz brilhante me envolveu e a maldição foi quebrada, libertando-me e salvando a vila. A vila voltou à tranquilidade e eu, agora livre da maldição, dediquei minha vida a proteger os outros dos perigos da Floresta Proibida. Minha história de coragem e união passou a ser contada de geração em geração, lembrando a todos do poder da comunidade frente ao mal. Esse foi mais um relato que um seguidor me enviou, espero que tenham gostado. Querem ouvir mais relatos assim? É só me seguir para não perder nenhum relato do meu canal. Forte abraço a todos. Olá, boa noite. Me chamo Otávio, eu sou baiano, mas moro em Minas Gerais há algum tempo. O que eu vou lhes contar, que eu vou relatar agora, aconteceu há uns 20 anos mais ou menos, aqui mesmo na cidade de Minas Gerais, quando eu vim da Bahia pela primeira vez. Eu vim à procura de trabalho e não conhecia nada e nem ninguém nesta cidade. Nessa época a cidade estava ainda em construção, estava crescendo e deram o nome de Bairro do Caju, e eu fui um dos fundadores do bairro, mas ainda estava no começo. Eram poucas pessoas que tinham casas. E também foi nesta época que começaram as roças, ou seja, as usinas de cana. E vieram muitas pessoas de fora e de outras cidades atrás de trabalho. E a cidade passou a ter no máximo 50 mil habitantes. E aí, aonde foi que começou a acontecer algumas coisas estranhas no bairro à noite? Já não eram mais as mesmas, desde que começou a surgir rumores de que havia um bicho ou uma criatura rondando o nosso bairro. Foi quando algum dos moradores chegou e relatou de que viu esta criatura, que era um ser grande, negro como breu, peludo, de orelhas grandes e caídas, olhos amarelos, e tinha um cheiro de podre, e não acreditava em nada, nem tampouco nessas histórias, e nem tampouco em alguma coisa que eu não pudesse tocar. E eu era que nem Tomé, só acreditava se eu visse com meus próprios olhos. Mas foi aí quando, numa bela noite, eu voltava de uma festa de um forró. Esse mesmo ser do qual as pessoas diziam que apareciam às noites, me atacou, e eu, quando me deparei com aquela coisa, quase sujei as minhas calças de medo. O lobisomem queria me pegar a qualquer custo, e eu não tinha como me defender, pois não andava armado e também não era normal ter aparições dessa criatura aqui na minha cidade. Foi aí que a única coisa que eu pude fazer foi pegar um pedaço de pau que encontrei na estrada, e quando ele vinha para cima de mim, eu dava pauladas nele. Dava pauladas nele, ele se afastava, e ele vinha novamente para cima de mim, e eu dava mais paulada. E foi uma guerra, e foi uma luta muito grande, e chegou um momento de que eu já não aguentava mais. Eu já estava cansado, não tinha ir mais. Eu tinha que me defender, senão aquela criatura iria me matar. Foi quando pensei que era o meu fim. Aí eu vi uma luz, apareceu um caminhão grande, e foi assim que o bicho correu. Começou a correr para uma rua escura que dava para a estrada rural. Voltei para a Bahia com aquilo na minha cabeça,
pensando que iria ficar bem. Mas passados anos eu chegava de uma caça e eu vi um lobisomem que queria levar a minha filha. Atirei para matar. Só não sei se acertei. Mas com isso voltei para a mesma cidade de Minas Gerais, onde moro com a minha família até o dia de hoje, e nunca mais ouvi falar, ou até mesmo vi essa criatura, graças a Deus. E esse foi mais um relato do nosso amigo Otávio. Desde já eu quero agradecer a todos. É você dando o seu like, que me incentiva a cada dia mais a produzir conteúdo para vocês, trazer mais relatos, histórias de pessoas que passaram ou sofreram algum tipo de fenômeno sobrenatural. Um forte abraço para todos vocês. Olá a todos do canal. Eu me chamo Tereza, tenho 46 anos e gostaria aqui de compartilhar uma das experiências mais fantásticas e ao mesmo tempo assustadora que aconteceu comigo. Sou nascida e criada em zona rural no interior de São Paulo. Meus pais sempre trabalharam e moraram em fazendas, ou seja, os conhecidos colonos, como que é de costume chamar. Então, eu já era acostumada com histórias e causas sobre as criaturas sobrenaturais do nosso folclore. Virava e mexia, algum colono que ia pescar ou caçar na noite, saía com algum caso sobre ter sido assombrado por alguma entidade. Nas quaresmas, então, é a história que não acabava mais. E nesta última fazenda em que moramos, a qual era muito antiga, sempre tinha história rolando. Toda semana, alguém via alguma coisa que se dizia ser do cunho sobrenatural. Lá na época, e não sei se ainda tem, havia uma antiga senzala, na qual os patrões usavam como uma espécie de depósito. Tudo que eles não usavam mais, como por exemplo, móveis velhos, eram guardados lá. O lugar era abarrotado de quinquilharias antigas, e era o alvo das maiorias das histórias de assombração no lugar. Diziam que quem se aventurasse por ali nas altas horas da noite, com certeza veria algum tipo de assombração. Era comum relatarem que viu um senhor negro, de cabelos e barbas bem brancas, sem camisa e uma corrente amarrada em um dos pés, andando ali pela senzala. Outrora era um cachorro negro de porte grande, olhos brilhantes, que ficava sentado na porta da senzala, e mais alguns que agora já nem lembro mais. Apesar de todas as histórias, eu mesmo nunca havia visto nada, mas lógico que eu não dava sorte ao azar, e à noite ficava bem quieto dentro de casa. Nesta fazenda havia também uma escola para os filhos dos colonos. Era bem pequena, só para o pessoal que morava por ali mesmo. E o patrão contratava uma professora que dava aulas para as crianças. Eu mesmo não cheguei a estudar lá, porque as aulas eram só até a 4ª série. E eu já tinha 15 anos quando eu mudei para lá. E estava na antiga 8ª série, que hoje equivale ao 9º ano. As crianças que estavam cursando acima da 4ª série estudavam na cidade. E como eram poucas, íamos todos em uma perua Kombi da fazenda. O patrão nessa parte era muito bom. E por sua esposa ser professora já aposentada, eles prezavam muito pelo ensino. Eu, quando criança, tinha um sonho em ser professora. Adorava brincar com minhas bonecas de escolinha. E quando entrei no ensino médio, que naquela época hoje já não existe mais, mas tinha o curso de magistério, bom, eu vou explicar melhor para quem é mais novo e tenho certeza que nunca ouviu falar disso, pois em 1996 esse curso foi extinto. Era uma espécie de curso técnico de 2 anos que você fazia junto com o 2º e 3º ano do ensino médio, que na minha época era conhecido como colegial, e te dava o diploma para poder lecionar para crianças até a 4ª série do ensino fundamental. Na cidade, havia uma escola pública que oferecia o curso gratuito. E como eu não tinha condições de pagar um curso particular, a minha única opção é estudar nessa escola. Só que havia um problema. O curso era à noite. E bem no ano que eu comecei, não tinha mais ninguém da fazenda estudando à noite. Meu pai conversou com os patrões, que disseram que seria complicado pagar um motorista
na parte da noite, só para ir me buscar na escola. Então meu pai, como última tentativa, pediu ao patrão que se ele deixasse, ele poderia pegar a Kombi e ir me buscar, já que ele não tinha carro. Sua mulher interviu e disse: Fulano, deixa ele buscar a menina, ela quer ser professora, é muito esforçada, quem sabe mais tarde, depois de formada, não venha dar aula na fazenda. O patrão coçou a cabeça, pensou um pouco e autorizou meu pai a me buscar com a Kombi da fazenda. Fiquei super feliz, agradeci demais a eles. E aí começou a minha jornada. À tarde, eu ia com a Kombi na hora que ela ia buscar as crianças que estudavam na parte da tarde e ficava já lá na escola esperando a aula começar. E de noite, meu pai ia me buscar. A fazenda até que não era muito longe da cidade. De carro dava cerca de uns 15 minutos, mas a pé era mais de 1 hora. Estava tudo indo às mil maravilhas. Até que no ano de 1992, quando eu estava prestes a me formar, começou uns ataques aos animais da fazenda. Coisa que eu nunca havia acontecido ao patrão foi quando um dos bezerros da fazenda, filho de uma das vacas mais caras e premiada que ele tinha, apareceu morto, dilacerado no curral. O patrão logo escolheu alguns homens e pediu que fizesse algumas rondas pela fazenda, a fim de pegar o que estava fazendo aquilo, ou mesmo afugentar. Nesse meio tempo, um pouco antes dos acontecimentos, havia mudado na fazenda um jovem com a sua mãe. O chamavam aqui de Jonas. Jonas era filho de um grande amigo do patrão. Só que ninguém sabe o porquê que um dia seu pai saiu de casa e nunca mais voltou. O homem sumiu simplesmente no ar, deixando Jonas e a mãe em uma situação bem difícil. O patrão era indignado com a história, pois segundo ele conhecia bem o amigo e não podia imaginar o porquê dele fazer isso. Com o intuito de ajudar a mãe e filho, ele os levou para morar na fazenda e ajeitou a casa ao lado da nossa que estava vazia para eles morarem. Arrumou emprego para a mulher na casa grande de governanta e seu filho Jonas, que já tinha 18 anos, foi trabalhar no escritório da fazenda como auxiliar. Jonas era meio estranho, calado, andava sempre de cabeça baixa e quando conversava com a gente, nunca olhava nos olhos. Era bem magro, vivia doente. Sua mãe sempre pedia algum tipo de erva ou planta para minha mãe, para estar fazendo chá para ele. Minha mãe sempre foi uma grande conhecedora de plantas e ervas medicinais. Logo alguns dias depois que eles mudaram ao nosso lado, eu sempre tinha um pressentimento que alguém estava me olhando, principalmente na hora que eu estava fazendo algum serviço de casa, principalmente no quintal. E um dia, observando bem, vi quando Jonas estava na janela por detrás da cortina me observando estender roupas no varal. Eu comecei a evitar ir no quintal nos horários que eu sabia que ele estava em casa. Comentei com a minha mãe o ocorrido. Ela sorriu e disse: ele deve estar só te paquerando. Eu já retruquei na hora: não quero saber de rolo, eu só quero terminar meus estudos e trabalhar. Depois eu penso em namorado. E minha mãe caiu na gargalhada, saiu de perto de mim e eu fiquei pensando, não me faltava mais nada, se menina estranha querendo namorar comigo. Bom, e não foi que um dia eu estava sozinho em casa, limpando o fogão e costas para a janela da cozinha, e senti que estava sendo observado. Eu virei rapidamente e lá estava o Jonas me olhando pela janela. Dei um grito com ele: tá louco? Me espionando aí de fora? Ele ficou todo sem jeito e me disse: fica brava não, eu só queria falar com você. E eu já respondi: e por que não me chamou na porta da frente? Ele continuou: eu só queria te fazer um convite. Sábado agora é aniversário de minha mãe e a minha tia vai fazer um churrasco lá na casa dela na cidade. Queria saber se você não gostaria de ir comigo. E eu já respondi na lata: não, muito obrigado. E ele começou a resmungar tentando me fazer mudar de ideia. E já fui sincera com ele: olha, Jonas, eu não quero saber de rolo com ninguém. E ainda por cima, meus pais são bravos e não gostam que eu saia à noite por aí. A parte de meus pais serem bravos era mentira. Eles viviam dizendo que estava na hora de eu arrumar um namorado. O Jonas fez uma cara estranha e disse:
está bem. Então, só que se for pelos seus pais, pode ficar tranquila. Eu já tinha pedido a eles se podia te convidar, e eles disseram que não tinha problema algum. Bom, eu queria matar meus pais nessa hora. Ele se virou e foi embora. Eu nem dei importância. Mal conhecia ele, e eu sempre fui mesmo chata, simples e direta. Se passaram alguns dias, e numa noite aconteceu algo que deixou todos os moradores da colônia da fazenda aterrorizados. De madrugada, um bicho fez um alvoroço em volta das casas. Corria feito um louco. Dava para escutar uma espécie de galope, de a cachorrada toda correndo atrás do latino. Tinha horas que acho que eles acuavam um bicho e atacava, e aquele ser revidava, e só se escutava os gritos dos cães. Alguns moradores, lógico que os mais corajosos, saíram para fora, armados de foices e facões, para ver o que era. O barulho foi tanto que você olhava pela janela e via todas as luzes das casas acesas. Bem, todas não, menos a do Jonas. No outro dia, foi um falatório sobre o assunto. Cada um dizia ser uma coisa. E a minha mãe perguntou à mãe do Jonas se ela tinha ouvido a arruaça que foi a noite passada. E a mulher simplesmente disse que não. Achamos estranho, mas não demos muita importância. Jonas não foi trabalhar naquele dia. Ficou em casa o dia todo, e logo na hora do almoço, a mãe dele veio até em casa e pediu se a minha mãe podia indicar algum chá para ele. Que ele estava muito fadigado e sem ânimo para nada. Minha mãe disse que até podia fazer um chá de hortelã com ginseng para ele, que era bom para cansaço. Mas como ele sempre estava doente, ela devia chamar uma benzedeira, que podia ser algum quebranto que alguém pôs nele. Para quem não sabe, pessoal, quebranto é o mesmo que mal olhado. Segundo minha mãe, só benzendo para ele melhorar. E que ali mesmo na fazenda tinha uma senhora benzedeira que era muito boa, a dona Benedita. Que se ela quisesse, minha mãe a chamava. A mãe do Jonas concordou e trouxeram Dona Benedita para benzer o rapaz. Minha mãe conta que assim que a Dona Benedita colocou o olho no Jonas, sua fisionomia mudou. Ela benzeu o rapaz rapidamente, o qual ficou sempre de cabeça abaixo e não olhou para ela, e foi logo embora. Dona Benedita, ao passar por minha mãe, cochichou: "Minha filha, fique longe dessa família. Esse rapaz tem sérios problemas." E foi embora a passos largos. Bom, fim de ano chegando, e eu estava feliz, porque logo estaria formado no magistério. Só restava uma semana de aulas, e bem na última semana choveu todos os dias sem parar. As estradas da fazenda estavam ficando quase intransitáveis, e meu pai sofria com a Kombi para ir me buscar. E na última sexta-feira de aula, na hora de vir embora, já dentro da fazenda, quase chegando em casa, a Kombi atolou bem próximo à antiga senzala. Meu pai tentou de todo jeito, mas o carro não ia nem para frente nem para trás. Tinha atolado feio mesmo. E eu estava me borrando de medo. Era uma noite feia, chuvosa, e nós atolados ali, quase de frente com aquela senzala antiga, que diziam ser mal assombrada. E não tinha jeito. Meu pai mandou esperar na Kombi, que ele ia chamar alguém com o trator para desatolar nós dali. Eu até pensei em ir junto, mas dava mais medo andar pela fazenda no escuro com aquela chuva do que ficar quietinha dentro da Kombi. E lá estava eu, no escuro, escutando os pingos de chuva batendo naquela enorme lataria da Kombi. E vez ou outra, vendo a antiga senzala ser iluminada somente pelos raios e trovões. Parecia cena de filme de terror. Após alguns minutos ali esperando, comecei a escutar alguma coisa andando em volta da Kombi. Até achei ser meu pai que tinha voltado e estava olhando o tanto que o carro estava atolado. Abri só um pouco o vídeo e chamei: "Pai!" E para que fiz isso? Aquilo que estava ali rodeando veio correndo direto para a porta da Kombi e só senti um esbarrão no carro. Na hora já me apavorei todo e comecei a chorar. E aquele bicho corria em volta do carro e vez ou outra esbarrava na lataria, fazendo a Kombi balançar toda. Eu gritava meu pai, mas acho que pela distância e pela Kombi estar com os vidros todos fechados, ele não deveria escutar. Aliás, acho que dali de onde eu estava ia ser difícil alguém me escutar. Tranquei bem as portas
Me agachei no chão e fiquei prestando atenção nos movimentos daquele bicho. Ele chegou a encostar nos vidros para ver dentro da Kombi, só que devido à chuva, os vidros estavam todos embaçados, e acho que ele não conseguia ver direito, como eu também não o via direito. Só via o vulto. E foi daí que ele começou a tentar abrir as portas, e dava para escutar o barulho das unhas raspando na lata. E me veio na cabeça: eu tranquei as portas dianteiras, e a de trás, será que está trancada? E não é que o bicho foi na porta traseira? Pude escutar quando ele baixou a manivela da porta, e sim, estava destrancada. Eu fiquei em pânico, sentei no banco do motorista, liguei a chave, acendi os faróis e comecei a buzinar a Kombi que nem uma louca. Aquele bicho ali, forçando a porta. E na hora pensei, se ele entrar pela porta de trás, eu saio pela da frente e corro para a senzala, pois era o único lugar que tinha ali perto para não me esconder. Foi quando num puxão mais forte, a porta abriu. Eu não pensei duas vezes. Abri a porta do motorista e corri, escorregando naquela lama para a senzala. Quando cheguei na porta, vi que estava fechada com um cadeado. Pensei, agora é meu fim. Esse bicho vai chegar aqui e me matar. Olhei para a Kombi e vi ele passando bem na frente dos faróis que eu havia deixado ligado. E olha, eu vou ser sincera, é difícil descrever uma coisa daquelas. Parecia um macaco, tinha os braços bem longos e as pernas todas tortas. Na cara parecia ter um focinho. Nessa hora, ele estava de pé, e quando viu onde eu estava, ficou em quatro patas e começou a vir em minha direção. Ele era muito desengonçado, parecia que se apoiava nos cotovelos. Na hora pensei que já era para mim. Olhei em volta, tudo escuro, só lama. Não tinha um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa para eu me defender. E foi quando escutei o trator vindo. Olhei para a estrada e vi o brilho do faróis dele. Saí correndo doida ao encontro do trator. Escorreguei e caí várias vezes e não olhei para trás. E quando meu pai me viu, aquele jeito desceu do trator e veio ao meu encontro. Eu só chorava, não conseguia dizer o que tinha acontecido. Ele me colocou na Kombi e junto com outro morador da fazenda puxaram ela e desatolaram. Quando eu cheguei em casa, fui para o banheiro tomar um banho, tirar aquela lama do corpo. E sentado depois na mesa da cozinha, eu disse ao meu pai e minha mãe o que eu tinha visto. Eles ficaram meio incrédulos. Disseram que foi algum cavalo ou vaca que passou muito perto da Kombi, escorregou e esbarrou devido à lama. E que eu tinha me assustado, só isso. Mas eu dizia que não, que eu tinha certeza do que eu tinha visto, e aquilo só podia ser um lobisomem. Meu pai foi até a Kombi no outro dia cedo e realmente viu marcas de barro nas maçanetas e alguns arranhões perto da porta. Os bancos traseiros estavam com marcas de lama. E desconfiado, ele voltou até o local onde a Kombi atolou e viu pegadas diferentes. Não era de nenhum bicho que ele conhecia. Eu fiquei tempo sem sair de casa, nem fui na minha formatura. Virava e mexia, todos escutavam algo correndo pela fazenda. No ano seguinte, o patrão pediu que eu desse aula na fazenda. Fiquei um ano dando aula por lá, mas não me sentia segura de jeito nenhum. O Jonas tentou puxar a conversa comigo novamente. E até que um dia eu fui mal educada com ele. E ele me olhou bem nos olhos, coisa que ele não fazia, e disse: "Cuidado, para não ficar atolada de novo numa noite dessas, hein?" Eu fiquei surpresa, pois ninguém além de minha mãe e meu pai sabia daquela história. E pensei que a minha mãe havia comentado alguma coisa com a mãe dele, já que as duas eram amigas, né? E ele estava falando aquilo só de maldade mesmo para mim. Eu nem dei importância, virei as costas e saí. Alguns meses depois, meu pai comprou uma casinha na cidade, com um dinheirinho que ele tinha juntado com muito suor. Resolvemos nos mudar da fazenda. O patrão queria que eu continuasse a dar aulas, mas eu não quis. Depois do acontecido, eu perdi a vontade de morar ali. Queria mesmo ir para a cidade e andar pelas ruas iluminadas. Tinha e ainda tenho pavor de noite chuvosa, graças àquela noite. Depois de alguns meses na cidade,
Um dia na rua encontramos com o Jonas e sua mãe. E ele sempre daquele jeito estranho olhando para o chão. A mãe dele perguntou para nós onde estávamos morando. E na hora eu cortei a minha mãe e não deixei que ela falasse nem mais ou menos onde era que a gente morava. Era só que faltava o Jonas indo em casa visitar. A mulher ficou sem graça e deu uma desculpa que estava com pressa e foi-se embora arrastando o Jonas pelo braço. A minha mãe ficou uma fera comigo. Me chamou de mal educada e mais um monte de coisa. Eu disse que eu não ia com a cara do Jonas e contei da última vez que nos vimos o que ele falou para mim e que não sabia o porquê dela ter comentado aquilo com eles. E para minha surpresa, a minha mãe disse que nunca falou nada daquilo com ninguém. Bom, chegando em casa, deitada em minha cama, fiquei pensando: será que aquele jeito estranho do Jonas era porque ele era um lobisomem? Bom, só sei que anos depois, através de uns conhecidos que ainda moravam na fazenda, ficamos sabendo que ele desapareceu igual ao pai, sem deixar vestígios, deixando a mãe lá sozinha. Nunca mais vi nada do tipo e nem quero ver. Mas depois de um acontecido desses, a gente fica meio que obcecada por saber mais sobre esses seres